que eu acho mais legal dessa questão da alimentação natural, da alimentação com comida de verdade, da alimentação consciente, é que a regra é a mesma sempre. A gente não vai ter uma coisa específica para emagrecimento, Ótimo. uma coisa específica para imunidade. Cá estamos nós, no Me Venha com Abobrinhas, nosso grande arsenal de conteúdos. Eu sou a Alessandra Lúlio, nutricionista, vegana há 6 anos e que gosto muito de pensar, né, num mundo à base de plantas, impactos na saúde, impactos no meio ambiente. E eu sou a Laura, tô aqui fazendo esse programa maravilhoso com a Lê. Eu sou médica, sou pós-graduada em nutrologia e eu atuo principalmente nessa área também de mudança de estilo de vida, de uma saúde integral. O que a gente precisa fazer para realmente ter uma vida saudável sem ter que ficar recorrendo a segredos, a medos e terrorismos, né? Isso é o principal foco da minha vida, assim, trazer saúde de verdade e sempre focando bastante na coisa que eu mais acredito que é o veganismo, essa conexão, né, da gente com toda essa questão da natureza. E hoje a gente tem um episódio muito legal, que também é super atual, um tema muito importante, né, Lê, que precisa ser falado, que é a imunidade. Né? Então, imunidade bombástica, né? O que a gente precisa fazer para bombar a imunidade, deixá-la maravilhosa e se prevenir, né? Principalmente hoje, a gente sabe que a palavra-chave, né, da saúde é prevenção, né? Tu tem que se prevenir, a vida é uma prevenção. A gente vive pensando assim, o corpo, a gente constrói, né, toda a nossa saúde ao longo do tempo. Então, em relação à imunidade, também é isso, né? A gente ouve hoje que tem um monte de gente querendo fazer shot. Mas não tem shot milagroso? Não tem aquele shot milagroso, bombástico? Desculpa te dizer, mas não. Então, isso é uma loucura, né? A gente fez um episódio sobre fake news, né? Foi o nosso último episódio, anterior a esse. Mas agora a gente vai, querendo ou não, mencionar também um pouco disso, que essa questão da imunidade entra muito nesse aspecto de fake news, porque a gente tem na mídia muitos shots milagrosos, sucos milagrosos ou alimentos milagrosos. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é: não existe uma única coisa exclusiva que vai te ajudar a ter mais saúde ou ter mais imunidade. A nossa saúde, como eu já mencionei no primeiro episódio do nosso programa, ela é um complexo, ela vem de um complexo de hábitos, né? Tudo o que a gente faz, e desde a nossa vida intraútero, o nosso corpo já está sendo formado, a nossa imunidade, nossos batalhadores, né, já estão sendo formados nesse momento. Se tu teve um parto normal, um parto cesáreo, tudo isso vai fazer com que tu tenha uma imunidade melhor ou pior. A tua alimentação na infância também vai delinear como o teu corpo vai se desenvolver. Claro que a gente sempre pode mudar, sempre é hora de mudar. Então, se até hoje você teve uma imunidade ruim, ou se alimentou mal, ou então sempre esteve muito suscetível a ter infecções, não tem problema, dá pra mudar, dá tempo. A gente consegue mudar os hábitos em qualquer momento da vida e eles vão sempre sim ser benéficos. Mas o que eu quero passar pra vocês aqui é que não é uma única coisa que vai ajudar. É sempre um conjunto de atividades, como, por exemplo, se alimentar bem, que sim, é muito importante, incluir muitas frutas, muitos vegetais, muitas cores na nossa alimentação, incluir comida de verdade, que a gente também já falou que é no primeiro episódio, então vai lá dar uma olhadinha. Dormir bem, né? Tomar sol adequadamente, a gente tomar bastante água, fazer exercício físico moderado, a gente ter relações legais, a gente sorrir, ser feliz. Viver em né? ambientes, né, mais harmoniosos, que nos deixem mais relaxados. Estresse é um grande limite. Estresse é muito. Né? Sim, o estresse, o corpo, ele identifica o quê? Que ele tá ali, né? Na batalha. Na batalha o tempo inteiro. Ele tá em estado de luta ou fuga. Então ele tá exato. preparado pra lutar o tempo inteiro. Tá preparado pra deflagrar qualquer tipo de atividade ali que ele precise fazer naquele momento. E isso vai fazendo com que a gente reduza a nossa imunidade. Quer dizer que o shot de limão com gengibre pra pessoa estressada não tá funcionando muito. É, realmente, né? Pode dar uma gastrite, né? Isso pode funcionar pra isso. Porque normalmente o primeiro a ser atacado nessa luta interna é o estômago, É o né? estômago, ele é muito atacado. Exatamente. Eu acho muito importante a gente falar isso, né? Porque, infelizmente, assim, as pessoas, elas não querem cuidar do jardim. Elas querem só as borboletas, né? Sim. Vem
tem borboleta, mas não tem nenhuma flor aqui pra eu Tadinha, né? dar pra ela viver, enfim. Então, acho que esse ponto é muito importante, porque quando se fala de imunidade, as pessoas estão sempre procurando, né, a palavrinha mágica do produto especial, do alimento, que vai ser importante, só que tem que contextualizar e construir, né, fomentar um corpo mais saudável, que vai sim dar condições para que a imunidade possa estar ali no seu ápice, no seu máximo, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente fala de alimentação, nesse sentido, né, que eu acho que é onde as pessoas mais buscam as questões imunológicas, né? A gente lembrar que qualquer condição de estresse fisiológico afeta diretamente a nossa imunidade, tá? E uma das coisas mais comuns que a gente vê em termos que geram estresse fisiológico são as dietas desbalanceadas e as dietas hipocalóricas. Quando, claro, se você está buscando emagrecer, né, você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Só que você tem que fazer isso com um arsenal nutricional importante para que seu corpo não entenda aquilo como um grande risco para a vida dele. Exatamente. Né? Então, dietas desequilibradas com muita restrição calórica fazem o corpo ficar em defasagem, né? E ele tem que trabalhar, ou seja, quando ele está numa condição de risco, ele vai trabalhar pelo essencial. Olha, eu tenho que bater esse coração, eu tenho que pensar um pouco. E outras questões, como por exemplo, a reconstrução muscular, fazer pele, cuidar diretamente da imunidade. Até mesmo a libido, né? A libido vai ficar para segundo plano, porque ele vai ter que escolher o que é mais importante, porque ele tem poucos... Funções vitais. Ele tem poucas ferramentas ali para trabalhar. E as funções vitais são essenciais. Então, não adianta você tomar shot de gengibre se você tá com uma dieta desequilibrada e uma dieta hipocalórica. Exatamente. Então, nesses momentos que a gente também tá vivendo pandêmicos, que a gente quer ficar com a imunidade em alta, não é o melhor momento para você fazer dieta da moda, dieta maluca, dieta da lua, tá? Exato. Vamos pensar em melhorar o arsenal nutricional, e isso naturalmente é a base da nossa imunidade. O que é esse arsenal nutricional? Nada diferente do que a gente falou até agora, né, nessa sequência de conteúdo, de todos os nossos episódios, que a gente começou falando de comida de verdade, de como equilibrar, de como manter pratos. O que é uma dieta à base de plantas? Que basicamente, o que eu tenho que colocar no meu dia a dia para eu fomentar a minha saúde e, obviamente, ter uma imunidade turbinada? Leguminosas, né? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, a soja, seus derivados, cereais, o milho, o trigo, o arroz, a aveia maravilhosa, sementinhas, chia, linhaça, semente de abóbora, gergelim, castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, que tem selênio pra caramba, né? Ou seja, algumas das outras castanhas brasileiras. A gente tem cogumelos no dia a dia, que o cogumelo também tem um papel ali com as beta-glucanas e outros componentes que ativam o nosso sistema imunológico. E a gente tem uma variedade enorme de frutas, verduras e legumes. Exato. Cores, todas essas cores são importantes. Tudo isso vai fazer o quê? Vai construir a nossa saúde. E um corpo com todos os pilares, né, bem sólidos de saúde, ele vai ter energia e substratos para manter a imunidade em alta. O que eu acho mais legal dessa questão da alimentação natural, da alimentação com comida de verdade, da alimentação consciente, é que a regra é a mesma sempre. A gente não vai ter uma coisa específica para emagrecimento. Ótimo. Uma coisa específica para imunidade. A coisa específica para, sei lá, energia mental. Não, são sempre os mesmos alimentos. A gente só precisa aprender a incluir eles ao longo do dia e na nossa rotina, de maneira consistente, né? Então, assim como a gente já tá falando aqui, a imunidade ela é construída e não vai ser um único alimento ou nada específico. Então, lembrem sempre disso, ouçam os outros episódios, porque a gente deu todas as bases e a base vai ser a mesma sempre. Então, às vezes a gente vai precisar de algum equilíbrio de alguma coisa aqui, alguma coisa ali para pessoas específicas, mas falando de uma maneira geral, todo mundo precisa de todos os grupos alimentares de maneira variada, de maneira colorida, de maneira sem ter muito aditivo químico junto, e assim é super tranquilo da gente conseguir manter uma saúde boa. E lembrar que qualquer ponto, além do básico, é um suplemento, é um complemento. Exato. Que vai entrar numa condição, tipo, aquela ilustração do copo, né? O copo tá quase cheio, eu vou lá, coloco um pouquinho e eu complemento, eu bato. Ou seja, se você usar o complemento ou o suplemento, a cápsula de XYZ, e você tá com o copo vazio,
ela não vai fazer, ela não vai exato. preencher, não vai fazer as coisas acontecerem. E outro ponto importante, né, Laura, que acho que vale a gente discutir, eu acho que pra gente ser bem, assim… Direta, né? Direta aqui, o que a gente não pode, ou seja, o que é melhor a gente evitar pensando em cuidar da nossa imunidade? Quer falar eu ou você? Eu posso falar, Vai, a gente vai começa falando aí. juntas. É. Bom, eu quero citar principalmente a questão dos hábitos, tá? Porque a gente fala de alimentação, mas a gente precisa lembrar que os hábitos são muito importantes. Então, a primeira coisa é… Tente não viver uma vida sedentária, viva uma vida na qual você se movimenta ao longo do dia, sobe escada, desce escada. Agora tem momentos de pandemia, tem que ficar em casa. Faz um exercício físico 10 a 15 minutos por dia, ninguém precisa fazer 1 hora, 2 horas. Não, um pouco que tu se movimentar, isso vai estimular o teu sistema imune a funcionar melhor. Tu vai produzir mais células e vai ter uma defesa melhor. A gente valorizar o nosso sono também é muito importante. Hoje a gente vive na sociedade do hipertrabalho, do hiperfoco, de trabalhar demais. Existem até pessoas que falam, trabalhe enquanto eles dormem. Isso não dorme é enquanto todo mundo dorme, Dorme enquanto todo mundo dorme, gente. Não é à toa que a noite existe, não é à toa que é a noite que a gente produz hormônios pra dormir. Exatamente. Então, a noite é momento de relaxamento. Valorizem esse momento, assim, ó, ao máximo. Vai chegando a noite, não fica trabalhando que nem um louco, não fica vendo filme de tiro, ou de grito, ou de susto. Não fica muito no celular, toma um chazinho de camomila pra se acalmar, toma um banho quentinho, vai abaixando as luzes da casa. Aproveita esse momento, é um momento de restauração do corpo. A gente precisa disso. Além de tudo isso, a alimentação é muito importante, mas eu preciso falar da gente cuidar do nosso intestino, né? Então, se tu é uma pessoa que tem um hábito intestinal péssimo, tu não tá indo no banheiro todos os dias, vai no banheiro a cada 3 dias, quando vai aquela coisa ressecada, que chega a doer a barriga, né? Ou então tem episódios de diarreia frequentes. O intestino não tá legal. E o intestino, ele é a nossa principal barreira imunológica. É por ali que a gente entra as coisas pela boca e elas vão passando por todo o nosso trato gastrointestinal. E lá no intestino é o momento de separar. O que vai ficar? O que vai embora? Então, o que eu vou mandar pra fora? Se o corpo não consegue mandar pra fora, ele absorve de volta as toxinas. E aí a gente acaba ficando cada vez mais inflamado, a nossa imunidade fica cada vez mais deficiente, né? Então, cuidar do intestino é muito importante. Conta pra gente como que a gente pode fazer isso, Alê. Bora lá. Primeira coisa é o clássico, né? Aumentar o consumo de alimentos vegetais. A gente está sendo redundante, né? É vegetal, 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 vegetal. Mas não tem jeito. É a palavra-chave de tudo que a gente fala quando a gente fala de saúde. Né? Quando a gente fala de comer mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas, sementes, a gente está falando no alto consumo de fibras. Tem um médico que, inclusive, você conhece, que é nosso amigo, que ele é um grande estudioso, que ele fala, follow the fiber. Né? Sigam as fibras. Quando você tem um alimento que tenha mais fibra, é esse que você tem que consumir. Tá? As fibras a gente sempre correlaciona só com a questão da motilidade intestinal. Para ir ao banheiro. Mas não, existem tipos diferentes de fibra, como, por exemplo, as próprias fibras solúveis, né? Que elas têm um papel que a gente chama de prebióticos. Que são fibras que servem de alimento para as bactérias boas que habitam o nosso intestino e ajudam a fortalecer essa colônia de bactéria, fazendo com que nosso intestino seja muito mais preparado para enfrentar aí as outras bactérias ruins, patogênicas que podem aparecer, como também melhorar todo o sistema de digestão e absorção. Seja uma barreira melhor, Exato, né? melhora uma barreira. A gente é basicamente bactéria, né? Exato. A gente tem que cuidar delas. Para cada uma célula humana, tem 10 bactérias no nosso corpo. Aliás, a gente é muito mais bactéria do que gente. A gente é muito mais bactérias, a gente tem que cuidar delas. Então tem que dar comida pra elas, tem que cuidar, assim como a gente cuida do gato, do cachorro que a gente tem em casa. Tá? Então cuide das bactérias do seu intestino, que são bactérias boas, que só vão fazer bem. Vão sinalizar várias questões da questão imunológica, produzindo ali, né, alguns componentes que vão sinalizar que tá tudo bem, é muito importante. Tá? Então, aumentar o consumo de fibras e outra coisa muito importante. Tá? Para a gente poder aumentar o consumo de fibras e, óbvio, de vitaminas e minerais, tem 2 coisas dos nossos hábitos que a gente tem que evitar. Primeiro é o consumo frequente de alimentos muito refinados. Tá? Quando a gente fala de farinha de trigo branca, quando a gente fala de açúcar refinado, os óleos refinados, né? E tudo que a gente consome hoje que foi praticamente assim tão polido a ponto de ficar só ou açúcar ou amido ou
ou a gordura. Por quê? Porque você está comendo alimentos de baixíssima densidade nutricional. Você consome muitas calorias, né? E não dá para o corpo as fibras, e não dá para as vitaminas e os minerais. Não tem problema você comer a pizza na sexta-feira à noite de massa branca. Não é problema. Mas se você no dia a dia comer o pão integral, você comer uma macarrão na quinta-feira, que é o dia clássico da macarronada, come de massa integral. A gente preferir os alimentos mais íntegros no nosso dia a dia, tá? Então esse é um primeiro ponto. E segundo, né, que é também, vou ser redundante aqui, redução dos alimentos de origem animal. Porque a gente sabe hoje que quando aquela coisa que a gente já falou ali né, no episódio 1, no episódio principalmente 2, quando a gente falou, né, parei de comer carne agora, né? Se você quiser voltar lá, inclusive tem várias dicas, a gente tem lá no canal, onde você se inscreve, você pode baixar, né? Você vai ter lá um clique lá para você baixar um guia que a gente fez, um manual com várias dicas também por escrito, porque eu sei que a gente fala demais, tem hora que a gente quer alguma coisa mais palpável. Então, a gente escreveu tudo para você, tá? Então, o que a gente vai colocar ali? Que esses alimentos de origem animal, a gente tem a mania de colocar eles como protagonistas da nossa alimentação. E eles não têm fibras, eles têm baixo teor nutricional, tá? E um alto teor de gordura. A gente sabe que quando, no dia a dia, a gente coloca alimentos de origem animal nas principais refeições, a gente também muda a nossa microbiota, que tem alguns que chamam de flora intestinal, que são as bactérias do nosso intestino. Basicamente falando, né? A gente vai mudar, porque a gente vai ter fazer com que chegue no nosso intestino mais gordura. Isso. E mais proteínas. A gente nutre outros tipos de bactérias, outros tipos de bactérias, que não são essas bactérias ligadas à imunidade. Exato. As bactérias ligadas à imunidade, elas amam comer fibras, amam vegetais. Elas não gostam de gorduras, elas não gostam de gorduras saturadas, elas não gostam de proteínas. Tá? Então, quando a gente tem uma alimentação que tem bastante proteína animal, a gente aumenta a colônia dessas bactérias que não cuidam da nossa imunidade. Que podem levar a gente não só a perder a imunidade, mas também a ter doenças como diabetes, como pressão alta, aumentar diretamente gordura ligado. no corpo, tá tudo ligado a isso. Enfim, então acho que assim, é um cuidado. Reduz refinados, reduz drasticamente proteínas animais e aumenta o consumo de vegetais. Eu não falei nada diferente do que a gente falou até agora, tudo isso. A gente falando assim até, pra vocês não ficarem chateados com a gente, né? Vamos dar umas dicas específicas, assim, né? Então, a gente já falou ali, tem que dormir bem, tem que cuidar do estresse, fazer uma yoga, fazer uma terapia, fazer uma meditação, fazer, sei lá, bordar, pintar. E outra coisa, né, Laura? Né? Assim, ter coragem de assumir o que gosta, o que faz, essa coisa da angústia de não ser quem é. Eu acho que isso é uma das coisas que mais a gente vê clinicamente que afetam muito a imunidade. Muito. Então, se você quer ser o que você quer, seja o que você quer ser e pronto, né? Exato, ou seja, feliz. A gente vive num mundo que ele tem que ser libertador. Tem que, exatamente. Tem que ser libertador. Exatamente, já basta, né, de se comparar, de viver preso em padrões. Tudo isso faz a gente ficar pior e ficar mais estressado, né? E isso é uma coisa que tá muito ligada também à questão da escolha alimentar, a questão de você deixar de comer carne, de você ser vegetariano, de você ser vegano, que você fica com medo do que os outros vão pensar de você, como vai ser a sua sociabilização. Só que dentro de você não quer mais compactuar com aquelas coisas que você sabe que tem a ver com essa escolha alimentar. Você quer sim buscar mais saúde, porque você sabe que comendo mais vegetais você vai ter, porém, seus amigos adoram fazer churrasco no final de semana, comer e fazer hamburgada na sexta-noite. E você não quer também abrir mão dos seus amigos. Só que se você se entender e se aceitar e seguir, né, o seu instinto, o seu coração nesse sentido, assim, e mostrar que você é feliz dessa forma. Amigo de verdade quer ver a gente feliz. Exato. E amizades novas também surgem, né? Então a gente vai conhecendo pessoas. E enfim, então, e além disso, né, de tudo isso que a gente tá falando aqui, outras coisas muito importantes, como, por exemplo, beber água. É um ato muito simples e é extremamente importante. Então, não adianta só a gente comer fibra se a gente não tomar água, Exato, né, Ale? hidratação a gente essencial. tem que tomar bastante água também ao longo do dia. E em relação à alimentação, tem alguns alimentos, sim, que são super importantes e bem específicos, que podem ajudar a potencializar esse processo. Eles não vão salvar ninguém, porém, se tu já tem uma alimentação legal, já tá se cuidando, já faz exercício, já dorme… Aí é o bombástico, né? Aí é o bombástico. Aí sim, exatamente. Fizemos tudo certo, tá tudo ok. O que eu vou fazer pra bombar a minha imunidade? Exatamente. O que a gente vai falar? Já falamos de fibras, que eu acho que é super importante. Acho que aumentar o consumo de fibra, pronto. Eu acho que é um top one, assim. Top one. Se não faz isso, tem que ser isso não primeiro. Não tem jeito, né? ponto. Tem que fazer isso primeiro. Quais
quais aqueles alimentozinhos especiais? Eu gosto muito de falar das crucíferas, porque eu acho elas alimentos incríveis, Só né? que traduz Vamos traduzir, crucífera. exatamente, porque crucífera Traduz, é um nome traduz. muito louco, né? Mas eu acho ele divertido. Então, quem são as crucíferas? São as plantas da família do brócolis, da couve, do repolho, couve-flor. Esses alimentos, eles são extremamente ricos em antioxidantes que ajudam, e isso é comprovado já cientificamente, em estudos super confiáveis, que eles aumentam a nossa produção de células que ajudam na imunidade, tá? Então, a gente tem até um médico que eu adoro, que é o Michael Greger, que é do Nutrition Facts. Ele fala, né, que a gente tem que ter todos os dias um consumo de pelo menos 3 porções de vegetais, mas uma das porções tem que ser de crucíferas. Então vamos repetir: brócolis, couve-flor, couve, repolho, couve de Bruxelas. Que a gente não come muito, não mas come né, muito. dá pra colocar aí no Mas, gente, meio. uma couve no suco verde, já fechamos. Brócolizinho, todo mundo gosta de brócolis. Gente, repolho, basicaço. Vai que vai. Exatamente. Ótimo. Não é difícil, né? Tá, então vambora. Fala Todo os mundo próximos. aí. Qual tu quer saber? Eu sou a rainha das cores, né? Eu sou a rainha. Quem me segue lá na rede social, no Instagram, @Lelúlio, vai ver que de manhã eu faço umas alquimias, tipo umas misturebas. É verdade. Eu faço, adoro mesmo. boa, assim, super. Eu adoro cor, tá? E essas cores, cada pigmento natural, Eles são incríveis. eles representam um leque de compostos bioativos. Os compostos bioativos, né, que também são chamados de fitoquímicos, qual é o papel deles nos vegetais? Eu adoro isso, eu adoro contar essa história. Porque os compostos, os fitoquímicos, eles são produzidos pelos vegetais, normalmente eles estão lá na parte da pigmentação, na parte externa, a cor do fruto, a cor da folha, a cor da semente, alguma coisa nesse sentido, tá? O papel deles no vegetal é proteger esses vegetais das intempéries do meio ambiente, da chuva, do sol, ter um cheiro mais forte para espantar um inseto, uma cor que se destaca para proteger. Enfim, para dar um sinal de alerta, exato. né? É a natureza se expressando, ou seja, eles funcionam como se fossem anticorpos, né? Protegendo os vegetais. É incrível, e né? a coisa Eu acho mais muito lindo. linda disso tudo é que esses compostos bioativos, hoje, a gente começou a estudá-los e começou a entender que dentro das nossas células, eles têm essa ação que a gente chama de protetora, essa ação antioxidante. Eles têm eles têm a possibilidade de meio que abraçar aquilo que não deveria estar dentro da célula, como um radical livre, né? Um poluente uma toxina, tipo dioxinas, né? Exato, um poluente que a gente entrou em contato, seja através da alimentação, através da água, através dos produtos que a gente... Por exemplo, usei lá um desodorante que tem lá um negócio de petróleo, que foi parar na minha célula. O antioxidante, né, o composto bioativo, ele vai lá, ele pega essa substância danosa e ela joga pra fora da célula. É meio que ela fala assim, aqui não. É muito incrível isso, aqui né? não. Então, ou seja, é muito importante pra nossa imunidade, tá? Então, o que eu gosto? Eu gosto muito das frutas vermelhas, né? Amo. Maravilhosas, que tem muitas quantidades ali de todos os compostos fenólicos. Os polifenóis todos, a uva, a casca da uva, incrível, o açaí, a amora. Açaí né? super brasileiro, né? Açaí maravilhoso, é uma das maiores cargas de antocianinas e protoantocianinas do planeta. Né? O mirtilo, incrível, não é tão brasileiro, mas tem lá no sul do Brasil. Também é jabuticaba, incrível. Daí vem os vermelhos, como por exemplo o molho de tomate, que é muito rico em licopeno, que também tem na melancia, que tem um fator de proteção enorme. Né? Um chá verde, que tem as catequinas, a gente pode adicionar um pouquinho, tomar um chazinho, ou colocar um pozinho de chá verde num leite, fazendo um matcha latte, por exemplo. Né? Eu acho muito legal dos pigmentos, tipo a beterraba, por exemplo. Maravilhosa. Né? Que a gente come e até a urina fica rosada, porque ela passa pelo nosso corpo inteiro, lavando ele com aquele antioxidante, né? Cúrcuma, isso é como não vamos falar de cúrcuma? Cúrcuma amarela, um dos maiores antioxidantes que tem, maiores anti-inflamatórios que tem, o próprio gengibre, né? Eu sou enlouquecida pelas ervas e especiarias, assim, eu gosto de falar que eles são pequenos pacotinhos de antioxidantes, assim. Tu usa um pouquinho, é uma colherzinha por dia de chá. Ainda mais, né, Laura, as ervas secas, porque você tira a água e elas concentram. Concentra tudo. E além de compostos bioativos, essas ervas, por exemplo, o coentro em pó,
é uma das maiores fontes do planeta de cálcio e de ferro, por exemplo. Incrível, coentro é E incrível. é uma pitada que você coloca, que você adiciona uma quantidade bem importante. Lembrem-se que esses compostos bioativos, as vitaminas e os minerais, as nossas necessidades diárias deles estão em miligramas, em microgramas. Então, mas que adianta colocar uma pitada? Adianta muito. A pitada normalmente é 100% do que você Exato. precisa. E em questão de antioxidante, se tu coloca uma colherinha em cima da comida que tu faz, de alguma erva, às vezes tu aumenta a mais de 10 vezes a quantidade de antioxidante daquela comida total, de toda Exato. a comida. Então, gente, é a coisa mais fácil. Quando eu me tornei vegetariana e comecei a querer ser mais saudável, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu ia lá no mercado público, lá em Porto Alegre, que eu morava lá, e eu comprava todas as coisas que eu não conhecia. Eu comprei daí cúrcuma, eu comprava curry, aí pegava, sei lá, manjerona, alecrim, tomilho, orégano, e eu falei, vou colocar na comida pra ver o que acontece. E aí, além da gente fugir do óbvio e experimentar sabores diferentes, a gente bacana. amplia muito a nossa gama de antioxidantes, né? Se a da gente alimentação. olhar hoje, por exemplo, a alimentação indiana, que tem como base a Ayurveda, se você olhar assim, você chega na Índia, você sente o cheiro de cúrcuma, né? De curry, enfim, que são esse trabalho das especiarias que são muito importantes. Tá? Então, acho que hoje a gente tem um horizonte imenso aberto. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto, né? Quando eu não tenho tempo de cozinhar, e quando eu chego de viagem, quando eu vou viajar, enfim, eu tenho os congelados da Belief em casa. Né? Então, tem várias composições ali que a gente tem, por exemplo, um creminho, um molhinho, os legumes. E eles usam bastante ervas e especiarias. Temperinhos naturais, tá? né? E lembra-se, não é algo que fique tão marcante. Você pode até colocar mais, mas ou seja, um pouco dessas ervas, assim, você consegue ter essa capacidade antioxidante aumentada, tá? Então, ou seja, quando você pensa no seu dia a dia, né? Se você imaginar que cada vez que você pedir um fast food, que você está comendo uma comida que é refinada, com alto teor de gordura, com proteínas animais e com baixo teor de todos esses antioxidantes, você está dando 10 passos, está voltando 10 casas no cuidado com a sua imunidade. Então, se você, de repente, tiver em casa, ou fizer a sua comida, ou tiver uma comida de verdade em casa, que você possa potencializar, né? Tenha lá uma misturinha de ervas, coloque em cima. Deixa, até pra levar pra viagem é legal Muito. isso, porque tu vai viajar, vai pra um hotel, que não vai ter nada, por exemplo, que tu vai consumir. Leva a tua própria misturinha, tu vai potencializar aquela refeição ali que não tá tão rica, né? Às vezes, leva os seus próprios alimentos, as suas próprias fibras. Eu sei que só vai ter arroz branco ou pão branco. Eu vou levar aqui uma misturinha de aveia com umas sementinhas, pronto. Nossa, eu sempre levo. No meu café da manhã eu levo um potinho, chia, linhaça, aveia, muitas vezes gergelim, eu misturo, jogo tudo em cima. E assim, é aquela coisa, um potinho e vai. É um potinho, é maravilhoso. São pequenos cuidados, ou seja, a gente não precisa mover montanhas para ter uma vida mais saudável, né? Eu acho que assim, o Me Venha com Abobrinhas, ele nasceu com esse intuito de desmistificar e trazer toda essa naturalidade, né? Assim, mostrando para as pessoas que comer comida tem vários papéis, né? A gente já falou aqui das questões, né, que levam as pessoas, por exemplo, a terem um consumo mais consciente e não quererem comer alimentos de origem animal. A gente já falou sobre vários mitos. A gente já tá falando sobre a questão em um dos mitos, a questão de elitizar a comida, né? Exato. Ou seja, hoje as pessoas pensam que para ser saudáveis elas precisam realmente gastar dinheiro com comidas elitizadas. Comidas super caras, suplementos, né? Que vem e de tudo fora, mais. muitas vezes. A gente está falando de imunidade aqui, a gente está falando de comer frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, de colocar ervas e temperos. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é quem mora no Brasil, aproveita que mora num país que tem uma biodiversidade gigantesca, né? A gente tem aqui muito, muito nutriente. A gente não precisa recorrer a fontes externas de outros países, que a gente nem sabe como chegaram aqui, né? Ou como foram extraídos. A gente tem uma riqueza muito grande aqui, né? Quando a gente come a nossa comida, plantada por brasileiros, que normalmente não são as grandes monoculturas, né? Que são exportadas ou que alimentam os animais, a gente está falando de resiliência no campo. A gente está falando de oportunidades para as pessoas. Exatamente. A gente está falando de justiça social. A gente está falando de cuidar da terra, do solo, porque normalmente esses alimentos extrativistas, eles têm um cuidado com o meio ambiente, porque dependem dos biomas mais preservados, das florestas em pé. Então, a gente tem uma amplitude aí na nossa atitude de comer, né?
ampliando os horizontes, cuidando da gente, mas cuidando do outro. Claro, né? até porque isso vai impactar na água que a gente bebe, vai impactar no ar que a gente respira, né? Impacta a nossa saúde e a saúde dos outros, ela tá conectada. A teia né? de A conexão. teia, exatamente. Ela tá conectada. Então, se aquela pessoa que tá produzindo também é uma pessoa mais saudável, se ela tá produzindo aquilo, tu sabe que é realmente um ser humano que tá produzindo, tá por trás daquilo ali, essa pessoa também vai querer te proporcionar mais saúde, os alimentos que vão vir até ti também vão ser alimentos mais ricos, né? Ao passo que um alimento feito por uma máquina, por exemplo, não vai ter esse mesmo Não tem efeito. tudo isso. Né? Bom, enfim, resumo da isso. ópera: vamos comer mais plantas, minimamente processadas e comer comida de verdade o máximo Exato. possível pra gente cuidar da gente, de tudo que tá ao nosso redor. Bom, aí. esse nosso episódio, a gente criou ali, né, um material de apoio também pra você Sim. lembrar de tudo isso que a gente acabou de Exato. falar, de bater esse papo. Você vai lá no YouTube, lá onde você se inscreve, vai ter um linkzinho, você entra lá e você baixa, né, Exato. o nosso material de apoio. Aproveitem, curtam, sigam. Se vocês estiverem ouvindo nas plataformas de streaming, também podem deixar o like, seguir a página. E se vocês quiserem, vocês podem deixar comentários pra gente, sugestões. A gente tá super aberta, a gente quer construir esse programa junto com vocês e trazer soluções, né? Pros problemas que existem hoje em dia. É isso. E mostrar pra todo mundo que comer é algo simples, muito gostoso e prazeroso. E a gente espera vocês no próximo episódio, que são quais dias que são? Todas as quartas-feiras, às 3 da tarde. Às 3 da tarde ou às 15 horas. Exatamente. Fechado. Até mais. o próximo. Tchau, tchau.